Olá pessoal, tudo bem? Eu fiz algumas enquetes esses últimos dias e percebi que tem muita gente que possui ainda algumas dúvidas básicas relacionadas à proteção de dados. E como eu falo sempre aqui para vocês, um dos meus objetivos desde o momento que eu passei a produzir conteúdo no meu Instagram, que era pessoal, é trazer um pouco de educação digital, porque é algo tão necessário e que é escasso nessa nossa nova era. E hoje a gente vê que cada vez mais a gente vai utilizar esse mundo, a gente vai utilizar mais as nossas redes para viver, para trabalhar e para conviver em sociedade. E essa ausência de educação digital é algo bem perigoso. Então, por isso que eu tento compartilhar a minha área de atuação aqui com vocês. Pensando nisso, pensando naquelas enquetes que eu fiz semana passada, eu resolvi trazer um quadro aqui para o meu Instagram. E o nome dele será Dicionário da Proteção de Dados. Eu vou trazer conceitos básicos que estão previstos desde a LGPD, Marco Civil da Internet, Constituição, que estão relacionados à proteção de dados, para que você, como titular de dados, possa aprender um pouco mais, compartilhar conhecimento com outras pessoas e conviver como cidadão digital nesse mundo de uma forma um pouquinho mais segura e um pouquinho mais prudente. Eu espero do fundo do meu coração que vocês gostem e que vocês aprendam um pouco mais sobre proteção de dados. E hoje eu já vou começar com um conceito, tá? Não ia vir aqui só fazer uma apresentaçãozinha sem falar nada. Eu acho que hoje o primeiro ponto que nós devemos conversar é sobre dado pessoal. Eu já falei algumas vezes aqui, mas eu acho que vale a pena reforçar, porque ele é o ponto crucial que a partir do dado pessoal a gente começa a entender um pouquinho mais sobre esse mundo de proteção de dados. Hoje nós temos a LGPD, que logo estará aí valendo para todo mundo, e ela traz um conceito específico sobre dado pessoal. De forma básica, tá? Se vocês quiserem, vocês podem consultar a lei. Se eu for ler a lei aqui não adianta, né, gente? Eu quero trazer de uma maneira clara para vocês o que significa. Dado pessoal é tudo aquilo que identifica ou pode identificar uma pessoa física. Ok, exemplos. Vamos lá, um exemplo que eu sempre uso. CPF. O CPF ele é o único, né? Ele é um dado que diretamente me identifica. Eu, Maria Gabriela, possuo um CPF. A mesma coisa, a minha credencial da OAB. A minha credencial da OAB possui um número específico dentro da minha região de atuação, que é Santa Catarina, que me identifica diretamente. Não tem outra pessoa em Santa Catarina que tenha o mesmo número do que eu. Então, esses são dados pessoais meus. O que seria que indiretamente pode identificar? E aí é muito complexo, gente. É muito subjetivo. Às vezes, em uma sala, uma pessoa apenas que está vestindo uma cor preta de camiseta, ela pode ser considerado um dado pessoal, porque dentro daquela sala você consegue identificar, porque é a única pessoa que tem a camiseta preta. Dentro do dado pessoal existem outras ramificações, existe o dado pessoal sensível e dado pessoal de criança e de adolescente. O dado pessoal sensível são aqueles dados que se relacionam a situações específicas do ser humano e que podem gerar um dano irreparável à pessoa. Então, por exemplo, dados de saúde, dados relacionados a religião, a orientação política, a próprio gênero. Então, hoje, se os seus dados biométricos são coletados desde para você entrar numa academia ou para você entrar no seu prédio, o que esses estabelecimentos estão fazendo, eles estão coletando dados sensíveis de você. E pensa comigo, o que seria um dado sensível? Hoje, se você tem algum dado pessoal vazado, ele, claro, vai te trazer alguns danos, né? Vai trazer um transtorno, alguma coisa, mas às vezes você consegue trocar. O próprio nome hoje, dependendo da situação, existem leis específicas que você pode, por proteção, trocar o seu nome. Mas a sua biometria, o seu rosto, você não consegue trocar. Então imagine se um banco de dados que coleta os seus dados biométricos vazarem e eles serem utilizados, por exemplo, para cometer crimes. Hoje a gente sabe que a internet evoluiu tanto que hoje eles conseguem alterar o rosto da pessoa e fica perfeito. Ninguém consegue ver que foi alterado e cometer atos ilícitos relacionados a isso. Então, imagina se esse dado vazar. Você tem como pedir troca minha biometria? Não, né? Relacionado à saúde, uma doença. Troca minha doença? Apaga minha doença? Não, a doença não tem como você arrancar do teu histórico, faz parte de você, e às vezes você precisa desse histórico porque é uma doença degenerativa, uma doença congênita, então você precisa dele pro resto da sua vida.
Então, por isso que esses dados, eles merecem uma proteção ainda maior. Um exemplo que eu também sempre trago aqui, eu não sei se vocês lembram, mais um tempo atrás, pessoas que eram portadoras de HIV, elas sofreram muito preconceito no trabalho. E isso gerou inúmeras indenizações e tudo mais. Por quê? Porque a partir do momento que as pessoas sabiam que ela era portadora de HIV, as pessoas não esqueciam e começavam a discriminar ela. Isso ocorre também questões de gênero, questões religiosas e questões políticas também hoje em dia no nosso mundo, como nós estamos vivendo. Então, eles são dados sim sensíveis que merecem uma proteção ainda maior. E as empresas, elas devem se preocupar com dados pessoais, mas quando elas coletam algum tipo de dado sensível, é muito maior. E, gente, às vezes você não se toca, mas tem dados que você nem sabe, mas são dados sensíveis e que merecem ser protegidos de uma forma maior. E também temos os dados das crianças e dos adolescentes. Os dados de crianças e adolescentes é só você remeter ao ECA, né? O ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele já traz todo um aparato super protetivo àqueles que são menores e que merecem uma proteção. E a LGPD não fez de forma diferente, então ela traz regras específicas de quando você trata algum tipo de dado pessoal de criança e de adolescente. Mas tá, agora a pergunta que vem, né? Maria, quando que eu preciso me adequar à LGPD? Isso acho que é um assunto de um próximo vídeo e eu quero que vocês acompanhem aqui o nosso dicionário, tá bom? Muito obrigada por ter assistido até o fim e um beijo!